meus queridos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma videoaula de história. E na videoaula de hoje a gente vai dar continuidade à civilização Inca. Se no vídeo anterior a gente falou sobre política, economia, entendeu que os Incas eles constituíram um império teocrático. Lembra que é império teocrático? Um império pautado, então, na fusão do poder político e religioso, lembram? Certo, né? E também lembram, com certeza vocês lembram, que a base da atividade econômica inca, ela era produzida através, então, da agricultura. Eu até comentei que a gente tem que agradecer aos incas porque a gente tem batata e milho, certo? A batata, ela é daqui, da região da América. E ela é andina, né? Dizem que ela é andina. Mas, enfim, se a gente gosta muito de batata frita, a gente tem que agradecer aos incas. A gente falou sobre tudo isso. E o que eu fiquei devendo para vocês? Falar sobre a organização social, ou seja, sobre como que a sociedade se organizava. E falar também sobre a cultura inca. E é isso que eu vou começar a falar agora. Primeira coisa, se você lembra direitinho do vídeo anterior, você lembra que eu falei que existia a noção de hierarquia e que a noção de hierarquia ela era extremamente importante para a organização do Império Inca. Pois bem, essa noção ela era tão importante dentro da política que ela existia também na sociedade. Então a gente pode dizer que a sociedade inca ela era uma sociedade hierarquizada e rígida. O que eu estou querendo dizer com rígida? Estou querendo dizer que dentro de cada camada existe uma ideia de estrutura, existe uma ideia de que não é fácil você mover, você se mobilizar, ou seja, você se movimentar dentro dessa hierarquia social. E como que a gente divide a sociedade? Tá aparecendo aqui a pirâmide social inca. Vocês estão observando ela, vocês estão percebendo que ela está dividida. Lá em cima, no topo, a gente vai encontrar o imperador, o chefe, né? Ou seja, o inca, o líder do povo. Abaixo do inca, a gente vai encontrar a família dele e a nobreza, mas a parte mais elevada, a parte mais importante da nobreza. Porque a nobreza dentro do Império Inca, ela era dividida, ou seja, existia a nobreza geral, que ficava próximo ao imperador, e existia uma nobreza menor, que ficava distribuída pelo império, certo? Abaixo deles, a gente vai ter também os altos funcionários do império, ou seja, aquelas pessoas que participavam do império, participavam daquela rotina de fiscalização e de regulação tão importante para a organização da centralização da política imperial inca, mas eles não constituíam, de fato, parte da elite, ou seja, parte da nobreza, beleza? E abaixo, que vai ser justamente a maior parte da população inca, a gente vai ter a parte do trabalhador, ou seja, que era constituída tanto pelos soldados, pelos camponeses, por pequenos comerciantes e também pelos escravos. Os escravos, ou seja, as pessoas escravizadas, vão estar então na base da pirâmide social inca, ou seja, aquela última camada de todos. Lembrando que a escravização, né, ou seja, o ato de você se tornar escravo, ele não diz da condição da existência dessa pessoa. Lembra? A escravidão no Império Inca, ela é igual à escravidão que acontecia, por exemplo, com os povos astecas, que a gente viu antes. E como que ela se dava? Através da captura dentro de uma guerra, ou seja, a pessoa que foi escravizada, ela foi então um perdedor de guerra que foi capturado pelo Império Inca e assim se tornou escravo dentro do Império, certo? E uma coisa importante da gente ressaltar é que o escravo, né, assim como no Império Inca, as pessoas elas não podiam, né, ninguém possuía escravos, não era uma prática comum, isso não acontecia. Todos os escravos, eles deviam, né, e eles estavam relacionados diretamente ao imperador. Por mais que eles vivessem em áreas completamente distantes, muito distantes, eles nunca encontrassem o imperador,
Os escravos, eles trabalhavam para o imperador e não para pessoas comuns dentro do império, beleza? Dentro dessa sociedade inca, a gente vai trabalhar então com uma ideia de rigidez, ou seja, existe muita pouca probabilidade de alguém se movimentar dentro dessa hierarquia. O que eu estou querendo dizer com isso? Que existe pouquíssima possibilidade de mobilidade social. Não é igual a sociedade que a gente vive hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, que as pessoas podem se movimentar dentro das classes sociais, beleza? O que a gente vai ter dentro da sociedade inca é uma rigidez. Então, se a gente for pensar em duas características muito importantes que definem a organização social inca, a gente pode trabalhar com a ideia de hierarquia e rigidez dentro das camadas sociais, beleza? O simples fato da gente lembrar que os incas constituem um império teocrático já explica pra gente essa noção de rigidez. Por quê? Se o imperador é um eleito pelos deuses, o poder dele pode ser contestado? Não, né? Porque como que a gente vai contestar os deuses? Uma coisa interessante, e aí que é meio que um outro lado dessa sociedade, é que ao mesmo tempo que a sociedade inca ela era extremamente hierarquizada e rígida, ela preservava, dentro de uma determinada organização dessa sociedade, uma característica igualitária. Do que eu tô falando? Eu tô falando dos Ailus. Ou seja, esses territórios, né, de produção coletiva, ou seja, dentro dos Ailus, onde ocorria a produção coletiva da atividade agrícola, eles se constituíam como terras comunais. O que são terras comunais? São terras comuns, são terras onde são divididas a produção e terras onde diferentes famílias fazem parte desse território e trabalham nele e vão usufruir cada um da produção que é feita dentro do Ailu. Ou seja, o Ailu, ele é meio que o outro lado dessa sociedade inca, ao mesmo tempo que é extremamente hierarquizada e extremamente rígida, ela também preserva espaços onde há a possibilidade de uma certa igualdade. Beleza? Já falei sobre a ideia do imperador Inca ser eleito pelos deuses, então a gente vai entrar na questão cultural. Lembrando, os Incas, eles formaram um império pautado na religião politeísta, ou seja, eles adoravam muitos deuses e a maioria dos deuses eles estão ligados a elementos da natureza. Eu falei na semana passada sobre o Deus Sol e eu vou colocar uma imagem dele aqui. Essa é uma representação muito comum e muito divulgada, né, sobre o Deus do Sol. O nome dele tá aparecendo aqui, eu não vou falar não, porque às vezes vocês sabem, né, que eu falo errado esses nomes específicos. Mas, por que eu tô colocando ele aqui e por que eu tô chamando atenção sobre isso? Dentro do Império Inca, vou falar sobre o fim para depois voltar sobre a cultura, beleza? Dentro do Império Inca, assim como no Império Azteca e nos povos indígenas do Brasil, a gente vai ter a desagregação, ou seja, a destruição e a desarticulação, minha língua travou, e a desarticulação desse império marcado então pelo domínio e pela chegada dos europeus. É a partir do movimento de conquista do continente americano, quando os espanhóis chegam na região da América do Sul e que eles encontram o Império Inca, que a gente vai ter então o período de desagregação desse império, a destruição do Império Inca, assim como a destruição dos astecas e a destruição, ou seja, dos sistemas da organização social política, né, que aconteciam dentro dos povos originários, ela é marcada pela entrada então do domínio europeu. E aí, gente, a gente tem que pensar que essa conquista, ela vai ser atravessada por duas questões. Primeiro, o domínio político, pautado tanto no uso das armas de fogo, mas que também vai ter a contribuição, por exemplo, da proliferação de doenças. Imagina só, quando os europeus chegam aqui no continente americano, lá em mais ou menos no final do século XV para o início do XVI, a gente vai ter então uma chegada desses europeus. E eles chegam, gente, trazendo
tudo que vem junto com eles, incluindo, por exemplo, as doenças que aconteciam lá na Europa e que os indígenas aqui do continente americano não tinham contato, logo não tinham anticorpos. Então, esses indígenas vão morrer muitas vezes, tanto por conta das guerras, né, que aconteceram, lembra que eu já falei sobre isso, que não aconteceu, né, uma entrada pacífica nem passiva. Esses povos originários que estavam aqui no continente americano, eles resistiram, eles enfrentaram, então, esses conquistadores europeus, mas eles também acabaram perdendo essa guerra por conta do poderio das armas de fogo que eles não tinham aqui no continente americano, mas eles também perderam essa guerra em função de terem contato com sistemas de doenças que eles não tinham anticorpos. Exemplo, varíola. Outro exemplo, sarampo. Outro exemplo, a peste bubônica, peste negra, que ocorreu e que matou boa parte da população, um pedaço enorme, 1/3 da população europeia durante a Idade Média. Quando eles chegam aqui no continente americano, acabam trazendo essa doença com eles, apesar deles já terem anticorpos para elas, mas os indígenas que estavam aqui no nosso continente não tinham e acabam falecendo em função disso. Vai ocorrer também o processo de intensificação e de incentivo de guerras entre diferentes tribos e comunidades e povos indígenas patrocinados pelos europeus, porque eles percebem as rivalidades existentes entre diferentes povos, então eles incentivam essas guerras para facilitar a sua conquista. E também uma dominação cultural. O que é uma dominação cultural? Voltando ao tema da cultura. Lembram que eu falei no vídeo anterior que os incas eles constituíram um império multicultural? Ou seja, que eles permitiam, né, que uma vez um povo que estivesse fazendo parte do Império Inca mantivesse, né, o seu regime de cultura, de adoração aos deuses, desde que eles também adorassem os deuses do Império Inca, e que isso é uma característica multicultural. Então, a dominação, né, dos colonizadores, ela parte justamente desse apagamento da cultura. E o que é apagar uma cultura? É você destruir a identidade cultural de um povo. Então, um dos fatores, né, que de alguma forma simbolizam esse apagamento de cultura são dois, né? A ideia de que é preciso converter os indígenas ao catolicismo, né? Então, as missões cristãs católicas que chegam no continente americano como uma forma, então, de catequizar. E o que significa catequizar o indígena, né? Significa trazer esse indígena para um sistema de cultura, para um sistema de ideias, ensinando a ele um modo de viver que é pertencente à civilização europeia, beleza? E uma outra forma é ensinar a ele uma nova língua, uma nova forma de escrever, de falar e de se comunicar. Então, a própria ideia da destruição dos elementos da cultura inca e das linguagens que ali circulavam, principalmente o Quechua, né, na região inca e na região andina, pela substituição do espanhol. E um outro processo que aconteceu também, que foi a escravização dos povos indígenas, ou seja, os povos indígenas, assim como no Brasil, durante, né, o processo de conquista e colonização na América hispânica, ou seja, na América dominada, na parte da América dominada pelos espanhóis, eles também vão ser escravizados, ou seja, vão trabalhar para os conquistadores, beleza? Voltando aqui à cultura inca, né, a gente pode pensar então, tem uma cidade muito importante. Eu ia falar outra coisa, né? A gente pode pensar que a cultura, ela era um elemento agregador e aglutinador dentro desse império, porque ela conferia a identidade. Por exemplo, uma coisa que eu não lembro se eu contei no vídeo anterior, mas que é interessante, eu vou falar agora. Quando os incas conquistavam um novo território, ou seja, quando eles anexavam uma região nova no império, o imperador enviava para aquela região membros da comunidade inca, ou seja, que viviam na capital inca, que é aonde hoje em dia é a cidade de Cusco, beleza?
eles enviavam para essas diferentes regiões anexadas, como parte dessa população também ensinar e levar para aquela região o modo de viver e o modo de ser da comunidade inca. Eu falei também no vídeo anterior sobre a Pachamama, tá aparecendo de novo a imagem dela, que era a deusa da Mãe Terra e que ela é uma figura muito importante que existe até hoje, né? E uma coisa muito importante, né? Apesar do processo de apagamento, né, iniciado pelos conquistadores europeus no continente, né, nessa América hispânica, muitas coisas da comunidade inca, dos povos incas, da cultura inca sobrevive e se mantém até hoje lá nesses países. Existem muitas palavras, por exemplo, no espanhol, falado no Peru, na Bolívia, no Chile, na Colômbia, que são referências à cultura inca e ao quechua. Existe, por exemplo, o cultivo do milho e diferentes formas de comer o milho, que são características da civilização inca, que sobrevivem até hoje. E aí, sobre essa questão da sobrevivência cultural, de palavras que existem dos incas até hoje, pensa aí que a gente vai falar sobre isso na nossa próxima aula. Guarda essa informação. O que eu ia falar? Eu ia falar sobre a cidade de Machu Picchu. A cidade de Machu Picchu, que tá aparecendo aqui, é uma cidade muito importante e é uma cidade que ela ficou escondida até o século XIX. Isso mesmo. Essa era uma cidade muito importante dentro da organização Inca e ela existia como uma forma de fiscalizar, ou seja, era uma cidade importante dentro da centralização administrativa e da hierarquia Inca, porque ela era uma cidade onde ficava encarregada de fiscalizar as províncias ao seu redor. E essa cidade também, dentro da cultura Inca, ela tinha uma outra questão importante. Ela era uma suposta cidade, ela era onde existia a casa de campo, a casa de descanso do imperador. Então, quando o imperador estava lá, muito cansado do seu trabalho, da sua rotina de imperador, e ele queria descansar, dar uma relaxada, ele ia então para a casa de descanso dele, que ficava lá em Machu Picchu. Uma coisa muito importante é que pelo fato de Machu Picchu ter sido descoberta recentemente, ou seja, só no século XIX, né, pelos arqueólogos, Machu Picchu é uma cidade extremamente preservada e por conta disso ela é um patrimônio cultural da humanidade, né, por ela manter muitas construções referentes ao povo Inca. Só que teve uma questão e é muito importante da gente falar sobre isso. Machu Picchu, uns anos atrás, pouquíssimos anos atrás, teve ameaçada de perder esse título de patrimônio cultural da humanidade. Sabe por quê? Porque o turismo que chega em Machu Picchu hoje em dia é um turismo meio predatório. O que significa um turismo predatório? É um turismo muito intenso e muitas vezes as pessoas, olha que ideia de jirico, as pessoas acham que elas podem tirar um pedacinho. Ai, essa pedra aqui, que bonita que tem aqui. Vou levar uma para casa para guardar de recordação. Como, né, que as pessoas fazem isso? E em função desse turismo predatório que acabou destruindo um pouco o pedaço de Machu Picchu. Mas graças aos céus, aos deuses, né? Olha a expressão que eu tô usando aqui. Mas graças aos deuses, Machu Picchu conseguiu, então, o governo peruano conseguiu preservar Machu Picchu como um patrimônio cultural da humanidade. Então, vou terminar esse vídeo aqui com uma dica, que é o seguinte. Quando a gente for fazer turismo por regiões históricas importantes e que elas trazem um simbolismo cultural histórico relevante, a gente deve, então, se preocupar em preservar essa região. Nada de ficar catando coisa do chão, ficar achando, ai, mas é só uma pedrinha, ai, mas é só uma coisa importante. Não, a gente não pode destruir, porque se a gente destruir, a gente não vai ter mais esse patrimônio para as futuras gerações acompanharem, certo? Esse vídeo já tá ficando longo demais. Um beijo grande. Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários na plataforma e beijo e até a próxima!